Olá a todos, bem-vinda Jéssica a este novo projeto, o Alfa, onde nós vamos entrevistar as duas juntas, várias atletas, mulheres, do mundo do handball que fizeram este percurso no handball profissional e tentar perceber um bocadinho a realidade por trás de todo este percurso, desde a formação até ao profissionalismo, e tenho muito gosto que faças este projeto comigo. Obrigada, minha querida, obrigada por nos dares as boas-vindas ao nosso projeto. Realmente isto surgiu um pouco assim, meio à pressa, mas algo que nós já queríamos fazer há algum tempo, mesmo em conversas, e acho que vai ser um projeto bastante engraçado, porque vamos tentar aqui falar sobre coisas que normalmente não são faladas, de uma forma mais descontraída, portanto, bem-vindos a todos e espero que estejam desse lado a acompanhar, e vamos então, é isso. Então, Jéssica Ferreira começou no Académico do Funchal, depois passou para o Sports Madeira, nunca consigo dizer. Porto Madeira. Diz Sports ou Sport? Sports. Nunca sei. Continuando. E sempre com bastantes campeonatos e títulos na formação da Madeira e mesmo nacionais. Passaste depois para o colégio e no colégio conseguiste uma dobradinha, campeonato e taça. E já estás no 4º ano agora no Clermont, a fazer um percurso muito interessante, a passar desde a 3ª divisão agora na 2ª e a tentar chegar à 1ª, que é um projeto muito interessante e já está a trazer várias portuguesas e a elevar a qualidade do handball português também, por consequência, portanto, muito gosto em falar contigo. Ainda recebeste 2 vezes o prémio de melhor guarda-redes do Campeonato Português, por isso uma verdadeira estrela aqui connosco. Portanto, Vá, calma. Estrela vais não. fazer a minha apresentação primeiro, ok. Pronto, do outro lado temos Mariana Lopes, formada, criada e tudo mais em Aveiro, principalmente no Alavário. Depois de 11 épocas foi para a Suécia, onde esteve no Boden, uma mudança muito radical de handball entre Portugal e Suécia. De seguida foi para o Halle, na Alemanha. Brilhou tanto na primeira época que depois deu o salto para o Thüringer. Na altura era uma das melhores equipas da Alemanha e que jogava sempre Liga dos Campeões, portanto foi um projeto que ela viu com bom grado e decidiu aceitar muito rapidamente. Está no Bayer Leverkusen, está prestes a cumprir 2 anos de contrato, porque ela mudou-se no meio da época. Não. E a época passada, infelizmente, teve uma lesão, mas agora está focadíssima. E como a Mariana também referiu, em último lugar, ela foi campeã 3 vezes pelo Alavário e ganhou 2 vezes o prémio de melhor jogadora. Portanto, cá está um currículo cheio de países, de línguas e cheio de experiências que tem aqui para nos partilhar. É verdade. Vai ser interessante. Mas olha, podes-me chamar Ferreira, como sempre me chamaste. Não, estamos aqui numa... Não. Num contexto mais profissional. Não, isto é uma conversa entre amigas na mesma. Claro que sim. Acho que por isso é que pode ser interessante. Então, como é que era a Jéssica Ferreira em criança? O que é que te levou a começar a jogar handball e como é que eras em criança comparativamente com o que és hoje em dia? Como é que eu era em criança? Primeiro era uma miúda muito irrequieta, estava sempre a mexer-me, em casa, não sei, partia tantas coisas, a jogar à bola. Opa, era uma miúda muito irrequieta mesmo, que falava muito nas aulas, não se comportava assim mal, mas era muito faladora e era sempre muito chamada a atenção. Gostava muito de brincar no recreio com os rapazes a jogar à bola e acho que é algo que muitas de nós temos em comum, muitas de nós mulheres e principalmente pessoas que eu conheço do handball, tínhamos sempre este hábito de brincar lá fora com os A Maria rapazes. Rapaz. Exatamente, que as suas calças largas, não queria saber de totós, mas infelizmente também punha sempre os totós na cabeça. Portanto, acho que era a típica miúda que tinha muita energia para fazer coisas, só que não sabia como. E certo dia vim parar o handball, porque na escola era, lá está, como tinha muita energia, tinha algum jeito para fazer desporto, e os professores decidiram escolher atletas para jogar as diferentes modalidades e a mim escolheram para jogar handball. E pronto, foi um pouco assim, acabámos por ganhar no desporto escolar e passado, já não sei mais ou menos quanto tempo, mas passado algum tempo, um pai de uma miúda que jogava comigo no desporto escolar viu que tinha algum jeito, então convidou-me para jogar naquele clube que por acaso não tinha guarda-redes e assim começou esta história de amor.
História de amor, que lindo. É verdade. E tu, Mariana Lopes, como é que foi? Eu era mesmo isso, eu era a Maria Rapaz totalmente. Era o desgosto da minha mãe que sempre sonhou com uma menina vestidinha de cor-de-rosa, bonitinha, perfeitinha, e eu saí assim, uma Maria Rapaz cheia de energia que queria destruir todas as bolas possíveis e andar à porrada quase. Tinha demasiada energia. Por isso é que eu acho que gosto de handball, tem esse lado Mas da. eu acho que tu, mas espera, temos que fazer aí uma pausa, porque tu hoje em dia tu queres na mesma continuar a andar à porrada e destruir muitas bolas. Portanto, acho que não mudou É muito. capaz. Por isso é que eu acho que gosto de handball, porque tem aquele contexto de. É quase uma É um QB. MMA, é quase porrada, mas tem regras, algumas, depende. E Sim. se calhar por isso é que eu gosto de handball. Tem esse lado, um bocadinho uma agressividade controlada. Que eu acho que também não conseguia andar no boxe e nessas coisas MMAs. Era demasiado. Mas handball está ali na quantidade perfeita. Então, sim, para mim o handball foi aquele refúgio quase de encontrar um lugar onde eu podia ser livre, porque sempre tive muito o condicionamento social e de família de que uma menina tem que ser comportada e tem que ser assim, assim, assado, e eu era muito fora dessa caixa, portanto no handball foi onde eu encontrei realmente esse espaço para poder berrar, para poder ser agressiva, para poder tudo Uhum. e libertar um bocadinho as energias que sempre tive. E a minha família diz que sempre que eu paro de jogar handball por alguma razão, mesmo nas férias, se eu paro de fazer exercício durante mais de 2 semanas, as primeiras 2 semanas são boas, a primeira semana é incrível, a segunda semana já começa ali um bichinho e à terceira semana já estou impossível de aturar. Não tenho, esta energia não sai e começa a ser mais difícil de controlar. Mas sim, foi por aí. E acho que essa criança ainda existe um bocadinho em mim, um bocadinho mais controlada, mas sim, ainda existe. Tu por acaso lembras-te do teu primeiro treino ou do teu primeiro jogo? Olha, eu quando comecei no Alavário não existia a minha geração, a minha idade, não existia uma equipa para a minha idade, então eu tive que jogar já nas iniciadas, eu era infantil, e lembro perfeitamente de toda a gente me contar, não me lembro do momento em si, lembro de toda a gente me contar que no meu primeiro jogo eu jogava à ponta e só me disseram, só tens que correr para contra-ataque, assim que a bola sair da baliza, tu tens que disparar para contra-ataque. Então a outra equipa rematou e no Alavário é um pavilhão pequeno, então elas remataram fora da baliza, bateu na parede e ressaltou. E eu Ai meu Deus. achei, é um passo de contra-ataque, estava distraída, vi a bola a sair, fui em sprint para contra-ataque, toda a gente a borrar, Mariana, Mariana, e eu nem quis saber, peguei na bola, contra-ataque, toda maluca, marquei gol, vim para trás, toda a gente a olhar para mim, o que estás a fazer? Porque eu estava focada, né? Aquilo é aquilo. Pronto, essa é a minha primeira história. Tens alguma assim interessante, o teu primeiro momento também em handball? Eu acho que não tive assim nenhuma história assim tão engraçada a esse ponto, mas lembro-me muito bem do meu primeiro treino, do meu primeiro jogo. Pronto, no primeiro treino muito básico, como aquele clube não tinha guarda-redes, Deixado fui logo aos defender a leões? baliza. E eu, portanto, eu acho que podia ter dado hoje em dia uma lateral ou uma central Uh! excelente, mas lá está, Estava de cortaram-me as ver. asas. Mas pronto, não é disto que se trata. Fui logo para a baliza e lembro-me muito bem no primeiro jogo também, acho que foi o primeiro. Na altura eu era treinada pela Mariela Gonçalves e pela Renata Tavares, como muita gente deve conhecer. E lembro-me muito bem, eu até tenho uma foto em que estou assim pendurada, não pendurada, mas tenho assim as mãos em cima da baliza e acho que foi um jogo que correu bem, acho que ganhámos, não sei dizer agora, mas correu bastante bem e facilmente me adaptei, portanto não tive assim uma história muito engraçada como a tua, mas é algo que me lembro muito bem e com carinho até o dia de hoje. Pois, porque o teu percurso foi sempre muito ah, laureado, sempre com muitos prémios, com muita positividade, todo o teu percurso, certo? Sempre foste campeã da Madeira, todas as tuas equipas sempre foram equipas vencedoras. Nunca Sim, tiveste sim. grandes dificuldades de resultados do teu percurso em Portugal, pois não? Na formação, eu acho que tive uma formação bastante feliz. Quer dizer, na altura não há as condições que há hoje em dia, se bem que hoje em dia ainda não temos assim grandes condições para formações em Portugal. Por exemplo, eu tive toda a formação até os meus, creio, 16 anos, sempre treinei em Alcatrão, cá fora, no frio. Quando chovia, pronto, não havia treinos, porque depois aquilo escorregava bastante, não é?
Então sempre treinei no frio com aquelas bolas de escola verdes e vermelhas que pronto, acho que muita gente conhece. Então não tive assim grandes condições, mas lá está, o Académico era um clube bastante feliz, em que era mesmo assim pessoas que se davam muito bem, quer entre raparigas, quer entre rapazes, e portanto sempre tivemos umas boas atletas, boas pessoas com capacidade e com talento, que era sempre no nosso segundo ano, que era o ano em que éramos as mais velhas, em que conseguimos sempre vencer o campeonato da Madeira, sim, o campeonato regional. E fomos sempre ao continente disputar essas fases finais e até hoje lembro-me muito bem, até colegas de seleção, nós falámos muito daquelas épocas em que era bastante engraçado, porque realmente eu e tu, nós estamos numa geração em que realmente foram gerações que foram bastante fortes no handball feminino e até mesmo nos nossos resultados como seleções quando fomos disputar os campeonatos, portanto, lá está, não tive as melhores condições, mas lá está, tive o que muita gente se calhar não teve, que foi mesmo sentir mesmo carinho, ser acarinhada por aquele clube e pronto, lá está, acho que hoje em dia é o clube que mais contribuiu para eu ser a pessoa que sou hoje. Portanto, sou muito grata àquele clube e sempre que vou à Madeira e tenho a oportunidade vou lá. É incrível como nós temos um percurso semelhante e tão diferente ao mesmo tempo, porque eu acho que muita gente na formação, muita gente que depois nós encontramos no nosso grupo da seleção e mesmo nos grupos anteriores da seleção, fala muito dessas fases finais dos nacionais e dessas amizades que se foram criando porque se encontravam constantemente nas Final Four dos campeonatos. Sim. Eu estive sempre fora disso tudo. O Alavário sempre foi o clube que não chegava a esses níveis, não é? O Alavário era um clube muito recente, que ninguém conhecia, que não ganhava nada, não ganhava sequer o regional em Aveiro, porque tinha o Valongo, e o Valongo era muito forte na altura. Então, todas essas grandes amizades que depois se viam na seleção, eu não tive esses núcleos, porque vocês encontravam-se todos os anos, pelo menos uma semana, ou o que fosse, nesse contexto. E é muito engraçado que vocês lutavam sempre, o campeonato nacional para vocês era a final e a história, era a Champions. essas coisas todas. E para mim passar à fase de grupos do nacional já era incrível. Portanto, é engraçado ver essa diferença. Sim, e tu realmente, não, primeiro tu, e tu realmente tiveste... Pronto, sempre tiveste algum talento, só que acho que nem sempre foi assim tão reconhecido, tanto que a tua primeira chegada à seleção jovem não eras pronto, a Mariana Lopes que és hoje em dia, era aquela miúda que vinha do Alavário. E como é que foi para ti receber essa chamada e integrar aquele grupo que realmente quase que já estava fechado e tinha vários atletas que disputavam esses campeonatos? Isso foi muito, muito estranho, porque nessa altura a minha geração, esse grupo, já era bastante fechado. Já nos últimos 2 anos, os estágios eram todos sempre o mesmo grupo fechado e entrava muito pouca gente. Eu fui chamada porque houve uma jogadora que se lesionou, a Sofia Mota, na altura, torceu um pé, e eu acho incrível é que o Erlander Silva, era um treinador de júniores na altura, ele mandava juvenis e júniores, já não sei. E ele mandava cortes meus, clipes meus de jogos à treinadora da seleção da altura, para ela me poder ver, porque ela não ia ver os regionais, não é? Ela só ia ver só as fases finais. Os nacionais, então o Alavário nunca estava sequer no radar. E eu não chegava ao radar da seleção. Então o meu treinador, o Erla, mandava os vídeos à seleção e à treinadora diretamente, e acho que nessa altura ela já estava tão farta deste homem chato que estava sempre a mandar coisas, que disse, pronto, então vamos lá ver esta miúda. E foi incrível no Alavário, porque depois o Alavário sempre foi um bocadinho de família, muito um contexto fechado, pequeno. Então eu lembro-me de eles imprimirem a convocatória e porem na parede, na entrada para toda a gente ver, e foi uma grande coisa, e toda a gente dava os parabéns. Portanto, foi bom, porque foi a primeira atleta feminina a ser chamada a uma seleção do Alavário. Então teve um bocadinho essa história por trás. E depois chegar à seleção foi difícil. Foi difícil porque, lá está, já havia um grupo fechado, já havia amizade, já havia rotinas, e eu cheguei tarde e sempre fui um bocadinho outsider.
outsider e o underdog, que estava ali um bocado sempre a morder nos calcanhares e a querer tirar um bocadinho de tempo às outras e um bocadinho de espaço. Então tive que lutar pelo meu espaço, e acho que isso é que me fez querer mais e lutar mais, e tem sido um bocado o meu percurso até hoje, não é? Tem sido sempre o underdog, porque depois quando uma portuguesa vem para fora continua a ser um underdog, continua a ser uma pequena que tem que sempre que ir atrás. Tem que sempre lutar mais que toda a gente, porque nós não temos o reconhecimento, e acho que isso ainda existe muito hoje em dia, a discriminação pela tua nacionalidade no mundo do handball acontece muito. Eu não tinha noção, mas se tu tiveres a mesma qualidade que uma espanhola, se um clube tiver que arriscar, ele vai comprar a espanhola. Ou mesmo que tu sejas um bocadinho melhor que uma espanhola, mesmo, imagina, uma espanhola tem o mesmo género de remate fora que eu, consegue até fintar, mas se calhar eu defendo e ela não defende, ou eu defendo melhor. Eles vão na mesma para a espanhola porque a espanhola é espanhola. Tem ali um selo de certificação de qualidade, quase. E isso foi uma coisa que tem sido difícil para mim de aceitar e passar por cima, não é? Porque quando já há esse estigma é muito difícil quebrar esse estigma, até que a portuguesa começa a ser aquela jogadora que, pronto, por um lado não é tão cara, mas por outro lado tem muito valor. E acho que traz outras qualidades. Exato, isso é algo que aqui em França eu senti muito quando eu vim para cá logo, porque senti que era uma contratação nova, ok, uma portuguesa porreiro, fixe, temos aqui muitos portugueses, porque felizmente estou numa cidade em que, acho que é a segunda cidade em França com mais português, então, olha, porreiro, mais uma portuguesa para Clermont e tal, só que não era, vem aí uma portuguesa, como se calhar se contratássemos uma sueca ou uma, sei lá, uma dinamarquesa na altura era, vem logo ali tal. Mas sim, claro que senti bastante essa questão de ter que batalhar para ganhar o meu lugar, tanto que foram preciso, passadas 5 épocas, de estar aqui para conseguir realmente afirmar-me realmente mesmo no clube, mas acho que em relação a isso, tu tens mais histórias para nos contar. Como é que foi quando foste para a Suécia? Como é que foi essa adaptação mesmo à cultura e tudo? Porque a cultura sueca e nórdica é muito diferente da portuguesa. Como é que foi mais em termos de relação com os colegas e tudo isso? Bem, a história da Suécia foi assim uma aventura para a qual eu não estava à espera, porque eu tinha decidido, com 17 anos quando fomos a um europeu, tive a oportunidade tive um convite para ir para a Noruega jogar e fazer júnior sénior no Molde. Fui lá 3 dias treinar e foi uma experiência incrível, mas decidi que ia fazer a universidade primeiro e depois ingressar no mundo do handball. E esses 4 anos de universidade foi quando eu tive o objetivo de trabalhar ao máximo para depois, quando sair em boas condições, e saí para o Boden. Fui lá em maio fazer uns testes e ver como é que era, e encontrei uma cidade pequenina, uma coisa assim calminha, mas com uma grande tradição de handball e muito interessante, portanto achei que sim. Não estava à espera da realidade que ia ser por trás, que em maio é verão, não é? E há sol, e é bonita, a natureza é incrível, mas a verdade é que Boden é a 30 minutos do Círculo Polar Ártico, portanto aquilo é para lá de longe, é super, super, é na Lapónia basicamente, no Polo Norte quase, e então no inverno, primeiro, quando eu cheguei lá em junho, para iniciar a época, nessa altura o sol não se põe quase, ou seja, não havia noite. E não estranhaste logo isso? Diz? Não estranhaste logo isso? Não foi tipo Claro, essa foi a minha primeira dificuldade, porque não havia noite e eu não conseguia tapar a luz. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir com a escuridão mesmo, então eu tive que pôr cobertores, porque nem os lençóis nem mantas chegavam, que aquilo era tanta claridade, só imagina, das 3 às 4 da manhã que era um bocado escuro, nem sequer era escuro, era aquele busco. Exato, então essa foi a maior dificuldade logo de início para mim, foi esse início de verão, de pré-época, em que não havia precisas noite. Descansar porque estás toda rota e não consegues. Era incrível, por um lado era incrível a sensação de não haver noite e de quereres aproveitar o dia, aproveitar a noite, mas depois precisava descansar porque era uma pré-época dura, então logo aí foi um primeiro passo difícil de adaptação. E depois veio o inverno, em que o máximo que eu apanhei foram 32 graus negativos,
e 1 metro de neve todos os dias à porta de casa, ter que limpar a neve, eu não consegui conduzir porque estava demasiada neve, montes de histórias. Por exemplo, as lavandarias são muito partilhadas noutros sítios da Europa. Portugal nós não temos muito esse hábito, mas na Suécia e mesmo na Alemanha a lavandaria é partilhada ao prédio inteiro. Então a minha lavandaria no meu primeiro apartamento na Suécia era fora do apartamento, eu tinha que atravessar o estacionamento do complexo de apartamentos e ir a um bloco para lavar a roupa e para estender a roupa e para trazer a roupa e tudo mais. Ou seja, só essa caminhada para ir lavar a roupa e trazer a roupa era um sofrimento. Ou seja, mesmo as atividades básicas do dia a dia é mesmo uma coisa que eu não estava à espera. Eu estava à espera que o handball fosse realmente a parte mais difícil e que esse choque ia ser o mais difícil, mas acabou por ser ao contrário, acabou por ser o handball que me manteve motivada, porque me desafiava e me dava gozo marcar golos e perceber, ok, eu sou capaz disto, eu consigo e posso melhorar aqui, por isso foi engraçado, porque a minha expectativa foi completamente o oposto da realidade, que o handball é que foi a parte mais fácil para mim. Mas tu tiveste, assim, alguma história mais difícil no teu novo mundo no estrangeiro? Eu acho que nisto tudo tu estás em vantagem, porque tu tens muitas mais histórias para contar que eu. Porque eu estou na minha primeira experiência cá fora, embora já se tenham passado, pronto, agora estou a cumprir a minha 5ª época, mas lá está, eu estou em França, é uma cidade que, pronto, infelizmente, ao contrário de Portugal, estamos muito longe do mar, e eu, pronto, nasci na Madeira, não nasci na Madeira, pronto, nasci na Venezuela. Depois, quando tenho a minha família da parte da minha mãe na Madeira e, portanto, sempre estive habituada a ver mar, sol e tudo mais. E aqui, para eu ir ao mar, nunca vou ao mar. Primeiro, nunca vou ao mar. Se eu quero ir ao mar é quando vou a Portugal. Mas se eu quiser ter acesso ao mar, tenho que andar de carro 3 horas no mínimo, porque há sítios mais longe e tudo mais. Mas acho que isso não é nada em relação à tua experiência, principalmente na Suécia e na Alemanha. Acho que é. Aqui eu consigo ter alguns dias mais bonitos, de vez em quando tem algum sol, e na Alemanha realmente acho que é cinzento. Exato. Principalmente agora nesta altura do ano é mesmo cinzento. Agora por acaso hoje não tenho assim um dia assim tão bonito, mas de vez em quando sai o sol. E em termos culturais, lá está, a nossa cultura é relativamente não igual, mas pronto, algo parecido e fácil de se adaptar em relação à portuguesa. Pronto, temos a barreira da língua que infelizmente que felizmente na Suécia e na Alemanha muitas pessoas falam inglês, portanto eu quando cheguei aqui queria falar o básico, sei lá, queria saber onde estava o sal e nem conseguia e ficava muito chateada e frustrada porque não sabia dizer. Eles não conseguem mesmo falar inglês, não querem, a experiência que tens tido. Primeiro imagina, o sotaque deles em inglês é muito engraçado. Uma vez eles disseram, como é que foi? Vamos ao base. E em inglês é de base, algo assim. E eles disseram, de base. E nós, ok. Exato. E nós pesquisamos, acho que é esta história. E pesquisamos no Google Maps onde é que era o de base. Então escrevemos com Z, etc. E não encontramos. E chegámos ao pé delas, o que é o de base? Onde é que isso fica? E elas, não, é com T-H-E. E nós, mas vocês dizem Z. Então pronto, basicamente o inglês deles aqui é muito mal lecionado. Portanto, ou tu falas francês, e graças a Deus aqui tenho a sorte, ou falas português. Então aquilo que acontecia era ir a esse sítio, estar a falar com a Kiki ou a Bia, e alguém nos responder em português, e nós, oh meu Deus, há português, há esperança. Então, é engraçado. Eu até já te disse isto a ti, porque pela minha experiência, já vou no meu 4º clube no estrangeiro, é incrível que tu conseguiste encontrar, tu, a Bia, a Kiki, agora também a Rezende, conseguiram encontrar um sítio, um clube, que tem tantas coisas a fazer o check da box, estás a ver? Tipo, normalmente tu tens que sacrificar alguma coisa, ou bom país, boa cultura, ou bom handball, ou bom dinheiro, ou boas condições, nunca consegues ter tudo, e eu acho que aí vocês têm grande parte das coisas com boas condições. Sim, mas...
e boa gente Mas à volta. Normalmente, sim, se isso é estás com verdade. boas condições de bom handball, há muito mais gente por trás que te quer dar facadas nas Sim, costas. sim. Eles não têm nada dessas coisas. Acho incrível que conseguiram encontrar um contexto em que tantas coisas estão alinhadas para dar certo. Eu espero mesmo que esse clube continue a evoluir e que cheguem à primeira divisão e que continuem a trabalhar bem e dessa forma, porque muitas vezes quando se chega ao profissionalismo mais alto, ao alto nível, Uhum. há coisas que começam a falar mais alto, o dinheiro começa a falar mais alto, os patrocinadores, tudo mais, começa a envolver-se cada vez mais burocracias e a bondade e o bom senso às vezes ficam para trás. Portanto, eu espero mesmo Sim, que sim. o Clermont continue a crescer e a manter esses valores, porque faz muita diferença. Eu fico mesmo contente por vocês e, na verdade, um bocadinho invejosa, porque eu sempre senti que tinha que sacrificar alguma coisa, percebes? Sempre. Uhum. Sim, Na, sim. tipo, na Suécia tive que sacrificar o frio e as Tudo. condições Sim. da cultura, tudo mais para ter um handball interessante, para evoluir no handball. No primeiro clube no Halle tive que sacrificar handball, ou melhor, já era melhor do que a Suécia, mas era uma equipa que tinha acabado de Mas subir era à uma primeira equipa de baixo. divisão. E mesmo assim era um clube que, como estava a subir à primeira divisão, as condições não eram as melhores. No Turinga já tinha melhores condições, mas depois era más pessoas, muitas burocracias, muitas dificuldades sociais, montes de coisas. E agora aqui no Leverkusen volta um bocadinho outra vez ao. Voltei um bocadinho atrás no handball, se calhar, comparativamente ao Thüringer, mas já encontro boa gente e acho que Já te sentes melhor. este clube é daqueles clubes que têm todas as condições e a estrutura para ser um grande clube, só falta a pessoa certa Resultados. pegar e evoluir os passos que têm que ser passo a passo, porque Uhum. a estrutura está cá e é um clube que eu gostava muito de ficar mais uns anos e chegar à Liga dos Campeões com este clube, acho que era incrível. Mas olha, estavas a falar disso, de ser um clube muito fixe, mas olha, quando nós chegámos cá, o clube era completamente desorganizado. Nós, tipo, treinávamos num pavilhão, que agora não treinamos mais, treinávamos num pavilhão em que não podíamos usar resina. Portanto, os jogos em casa era sempre um desastre. Eu tinha medo de jogar em casa. E normalmente as Ah, e pessoas mesmo pensam, o jogo, não era só treino. sim, não, era jogo e treino. Portanto, Então as outras era mesmo. equipas vinham jogar ao vosso pavilhão e não podiam usar Exato. resina. Não. Se usasses resina, pagavas porque pagavas uma Sujavas multa no ou o jogo podia chão. ser dado como perdido, porque pronto, havia a regra. Então tinham que trocar as bolas. Exato, o pavilhão fornecia-nos bolas e nós usávamos aquelas bolas. E andávamos sempre a fazer a tour de Clermont para conseguirmos treinar em pavilhões, porque aquele pavilhão não era fixo, também treina lá o basquete, hoje em dia treina. Mas foi assim uma logística Não complicada. sabia. Ainda hoje é. Por exemplo, agora estamos mesmo quase a 100% neste pavilhão, mas, por exemplo, esta semana não estamos porque vai haver um evento e aquilo é uma sala Yeah, de yeah. eventos, digamos. Então, quando há assim coisas grandes, nós, pronto, vamos para outro sítio, mas felizmente este ano as coisas estão muito melhores do que antes, mas lá está, não tínhamos físio, mas os nossos físios eram terríveis, não tínhamos organização médica, não tínhamos qualquer tipo de seguimento, não fazia musculação e hoje em dia é impensável não fazer musculação ou qualquer tipo de trabalho físico. Yeah. Mais, sei Mas, por lá, nós exemplo, vocês treinávamos. têm físio em todos nos treinos? Não, não, isso não temos. Temos os físios, nós temos 3 físios e temos grupos de pessoas que vão ao físio, e cada uma tem o seu físio, imaginando se ele está fora ou se está de férias ou assim, podemos ir às outras, mas normalmente vamos àquele. Mas no treino não temos sempre nos jogos e quando vamos lá fora, o clube meio que reserva um físio local, do sítio, para nos tratar. Imagina, se eu faço Vocês vão funcionais. no dia anterior ou só Sim, para o vamos no jogo? dia anterior. Vamos no dia anterior. E portanto, imagina que eu gosto de ter a minha ligadura de uma forma e aquele físio sabe. O físio do jogo que não me conhece não vai fazer a ligadura que eu me gosto e se calhar não me vou sentir bem. Portanto, tem estas coisas que ainda Yeah. falta alinhar, mas eu acho que no fundo, e mesmo com clubes da primeira divisão, e pronto, já tenho algumas colegas que já jogaram lá, este clube está muito mais preparado ou mais organizado do que aquele clube onde elas saíram, percebes? Exato. Portanto, sim, acho que é um clube que em França está a crescer bastante, está a ficar cada vez mais estruturado, mas pronto, lá está, não foi, nem sempre foi assim tão fácil, porque
Pá, tivemos ali um período em que tivemos quase a descer outra vez para a terceira e pronto, acho que foi o ano negro do clube em que realmente estávamos com a corda ao pescoço. Mas pronto, em relação a estas histórias todas, nós sabemos e nós queremos saber as histórias que tu tens para nos contar sobre os teus anos seguintes no Thüringer, que tinha tudo para dar certo e para jogar a Liga dos Campeões e acaba por sair tudo ao lado. Essa história do Thüringer é capaz de ser a história mais difícil da minha carreira. Quer dizer, agora com esta lesão, não sei, não, acho que o Thüringer continua a ser a grande pedra no meu caminho até hoje. Então, quando eu assinei pelo Thüringer foi uma grande, grande alegria, porque foi um daqueles momentos em que eu estava a jogar no Halle e fiz um grande jogo contra o Thüringer e o treinador, eles lutam sempre pelo campeonato, ainda hoje. Eles não estavam na Liga dos Campeões no ano em que tu assinaste? Ou seja, no teu último ano lá? Sim, eles estavam a jogar Liga dos Campeões e estavam, porque na Alemanha também duas equipas costumavam sempre ir à Liga dos Campeões, agora como há mais gente a inscrever-se, a Alemanha só pode levar uma e essa é a razão, e porque o Thüringer não foi. No ano em que eu entrei no Thüringer, eles tinham ficado em segundo lugar, ou seja, tinham ficado em segundo lugar por diferença de golos, porque eles tinham os mesmos pontos que o Bietigheim e ficaram em segundo por 7 golos, uma coisa assim. E então era quase certo que nós íamos jogar a Liga dos Campeões, eu estava louca, estava nas 7 super quintas, feliz, já estava pronta para tudo, e estava de férias quando recebemos uma mensagem no grupo da equipa a dizer a Liga dos Campeões acabou de anunciar as equipas que vão jogar e uma equipa da Sérvia decidiu inscrever-se como campeão, não é? Uhum. Então a Alemanha só pode levar uma equipa e nós ficámos de fora da Liga dos Campeões desse ano e o objetivo era jogar a HF Cup até ao fim, ir à final da HF Cup e depois não correu bem e pronto, houve ali umas dificuldades, portanto o percurso no Thüringer começou logo assim um bocadinho atribulado, fora da expectativa e o meu grande problema no Thüringer foi primeiro, toda a gente me avisou que o Thüringer tinha muitas dificuldades lá dentro, que o treinador tinha algumas falhas sociais, se pode dizer. Havia sempre muitos rumores de que todas as jogadoras... Ninguém assinava pelo Thüringer e ficava mais de 1 ano, 2 anos. Toda a gente tentava sair ao final de um ano, todos os anos trocavam 7 jogadoras, 10 jogadoras, ou seja, havia ali muitas red flags. Instabilidade também. Sim, havia ali muitas informações que diziam que alguma coisa ali não está bem. E, aliás, o meu agente na altura disse-me, acho que não é o passo certo, acho que é demasiado cedo, acho que não vais jogar e vais ficar no banco, então vais estagnar e não vais ter visibilidade, então vais depois dar um passo atrás. E eu achei que não, eu achei que tinha a qualidade suficiente e que ia mostrar e que trabalhando não havia razão nenhuma para não jogar. E o que me foi mais difícil no Thüringer foi o bater com a cabeça na parede constantemente, foi eu sentir que estava a mostrar, porque eu em treino e eu estava a jogar com jogadoras, Emily Boca, Alicia Stoll, Almudena Rodrigues, jogadoras de um nível altíssimo de seleção. Nós, quando eram as semanas internacionais, só ficavam 2 jogadoras a treinar no clube. Toda a gente era da seleção, de alguma seleção. Iveta Luzomova, todas as seleções de alto nível, Alemanha, Espanha, República Checa, Áustria, tudo. E até Noruega, tudo. E eu estava a jogar com essas jogadoras de alto nível e sentia em treino que conseguia, que tinha capacidade, que marcava golos, que fintava, que defendia, que fazia tudo e conseguia jogar a esse nível e nunca jogava. E continuava sempre o mesmo discurso de tu és muito boa, tu vais, tu consegues, tu aconteces e tal, mas chegava o dia de jogo e não jogava. E quando estava ali o momento do caldo, o momento difícil, em que as estrelas não estavam a conseguir resolver, eu era atirada lá para dentro e aos 55 tinhas que resolver. E tinha que resolver. E houve várias situações que até resolvi, por exemplo o jogo com o Debrecen para uma equipa húngara para a HF Cup, em que eu marquei 3 golos em 5 minutos e conseguimos ganhar o jogo por 1 e o meu treinador me abraça e és incrível, maravilha, e depois passei 3 jogos a seguir sem jogar outra vez, portanto não havia
não havia lógica, não havia racionalidade, não havia nada, e isso levou-me um bocadinho à loucura quase. Foi ali o período mais negro e o mais difícil do meu percurso de handball, porque eu senti que fiz tudo, tinha conversas com o treinador e ele dizia-me, ok, é porque estás a fazer falhas técnicas. Eu passava uma semana inteira, depois de todos os treinos, ia ter com ele e ia dizer, então, qual foi o problema do treino hoje? O que é que eu preciso melhorar no treino hoje? Dia após dia, após dia, após dia, e mesmo assim não jogava. E essa foi o momento mais difícil e de quase quebra. Senti mesmo, houve ali períodos que eu pensei, não, vou deixar de jogar handball. É impossível, impossível, independentemente do que eu faça, independentemente do que eu tente, eu nunca vou vingar porque sou uma portuguesa, porque sou só a Mariana, percebes? Uhum. E isso foi a coisa mais difícil de ultrapassar, porque a partir do momento em que tu perdes a confiança em ti própria, É ninguém vai, difícil de encontrar, ninguém vai confiar em ti. És tu que tens claro. que ser a primeira pessoa a acreditar que tu consegues. Se tu deixas de acreditar que tu consegues, mais ninguém vai pegar em ti e levar-te lá, percebes? Uhum. E isso foi aquilo que eu ressenti mais deste treinador e acho que ele quase me quebrou, ele quase me fez deixar de jogar handball e pensar, ok, isto não é para mim. Mas Então, olha, durante esse período em que estavas assim mesmo, não sabias o que fazer, qual é que era a tua motivação para chegar no dia seguinte ao treino e treinar? sinceramente Era não tipo, sei, eu acho. chegar, sei lá, treinares porque se calhar ias ser precisa na seleção, ou porque, não sei, no fundo achavas que podias ter oportunidade, então ias treinar já mesmo desesperada, tenho que fazer algo porque eu preciso de jogar, era o quê? O primeiro ano eu tive 1 ano e meio no Turingas. E outra coisa, eu fiz contrato de 2 anos e eles prometeram-me, quando eu assinei o contrato de 2 anos, que ao final do primeiro ano, por acordo mútuo, podíamos quebrar contrato. E no final desse primeiro ano eu disse que quero quebrar contrato e eles disseram não, não podes, porque tu és incrível, no próximo ano é que vais jogar e vais e vais e vais. Ou seja, eu no primeiro ano ainda tentei todos os dias, acreditava mesmo, eu vou mudar a opinião dele, eu vou. O segundo ano foi o mais difícil, foram esses 6 meses em que chegou ao ponto do treinador me dizer tu és realmente muito boa, mas para mim tu és uma jogadora de treino, tu nunca vais ser uma jogadora de jogo. E isso para mim foi a última gota. Foi, então precisas que eu seja boa em treino para elevar a qualidade das outras? Então não vou treinar. Então vou treinar mal. Não te vou dar a satisfação de ajudar-te e fazer o propósito que tu queres que eu tenha, Uhum. quando eu sou muito mais que isso. Portanto, chegou a esse ponto de eu nem queria treinar, eu ia para o treino para passar bolas, para não ser ofensiva, para nada, nada, nada. E acho que o Gonçalo, o meu marido hoje em dia, foi a grande pessoa que me ajudou nesse momento. Também falei com uma mental coach que faz parte do Comitê Olímpico Português, a Ana Ramires. Também falei com ela algumas vezes e foi mesmo ali o último mês, os últimos 2 meses, em que eu estava mesmo a tentar sair ali em novembro, dezembro, e vi para o Leverkusen, salvou-me. Foi mesmo. Eu acho que se não tivesse conseguido sair esse ano, acho que tinha deixado de jogar. É muito possível que eu tivesse deixado de jogar. Pois, claro, tu realmente estavas num quase esgotamento, quase num burnout, se calhar. E, Sim, eu acho que sim. pois, isso infelizmente é das coisas que hoje em dia cada vez mais começa-se a ouvir falar, principalmente como ouvimos falar nos Jogos Olímpicos, a Simone Biles e outros Sim. atletas que infelizmente não conseguem ou deixam de jogar. Olha, até agora sim na Netflix aquele documentário Histórias no Desporto, que é do Marty Fish, acho que é assim o nome dele, e ele fala lá como a importância fala da importância da saúde mental e como aquilo perturbou tanto a sua vida e a sua performance, tanto que ele diz que acha que se ele não tivesse dado uma pausa e se não tivesse tratado aquilo, acha que hoje em dia não estaria vivo. Portanto, realmente, no desporto, que é algo que nós precisamos de estar dentro do jogo e concentrados e pede tanto em termos mentais, se nós estivermos ao lado
doenças mentais ou outro tipo de patologias, ou Distúrbios. realmente, exato, ou realmente estamos exaustos porque isso realmente é algo que nos acontece, é algo que vai impactar a nossa vida, realmente impactou bastante a tua vida e ainda bem que não estavas aí sozinha, porque se realmente estivesses aí sozinha, acho que teria Não, sido muito tinha, complicado de voltar atrás. tinha sido muito diferente. Se estivesse sozinha, tinha sido muito diferente. Tenho muita sorte de ter o Gonçalo e ele conseguiu ser a pessoa que ouvia quando tinha que ouvir e que me dizia as verdades quando tinha que dizer, ou seja, conseguia sempre equilibrar um bocadinho a situação e distrair-me quando tinha que distrair, porque depois outra coisa que as pessoas não entendem é que nós vivemos este desporto a 100%, não é? É a nossa vida. Uhum, Mesmo que tu sim, faças outras atividades, formações, o que seja, tenhas hobbies, tenhas vida, nunca nada é tão importante como o handball, porque isto é o teu trabalho, é claro. o teu 100%. E não é como um trabalho normal, não é um trabalho das 8 às 5 e quando acaba tu desligas e estás Acabou, fora. desligas. Não, Uhum. nós, e principalmente eu que sou uma pessoa que penso muito sobre as coisas, sobretudo, sou uma overthinker, ah, a minha cabeça é handball manhã e noite, então Também o teu marido é treinador de handball, portanto, isso em exato, casa é só handball. esta casa é só handball, então é difícil quando as coisas não estão a correr bem sair um bocadinho desse buraco Uhum. e é isso. Tu tiveste E algum olha, momento neste teu percurso em que pensaste em desistir? não, Tivesse nunca assim pensei em um desistir. momento Quer negro? dizer, acho que já pensei em desistir. Acho que foi lá está, nesse ano negro que eu falei do clube. Esse ano foi um ano em que o nosso segundo ano na segunda divisão e o primeiro ano na segunda divisão tinha corrido bem, que foi o ano de Covid em que os campeonatos pararam. Porque foi a primeira vez que o clube estava na segunda divisão, subimos e então fomos jogar os playoffs. Na altura havia playoffs e playdown. E os primeiros, na altura acho que eram 16 equipas. Os primeiros 8, sim, as primeiras 8 classificadas iam jogar o playoff, ou seja, disputar a fase principal da competição, e as outras iam disputar a manutenção. Hum, Pronto, então nós tínhamos vindo de um ano em que tínhamos passado os playoffs, não sei o quê, o campeonato entretanto parou, voltámos com Covid e tínhamos algumas contratações boas. Tínhamos basicamente duas jogadoras boas por posição. Então pensámos, epá, este ano vai ser muito bom, não sei o quê, altamente, Covid já foi embora, então vai ser um ano porreiro. Só que como muitas de nós sabemos, e tu também na altura também ainda eras profissional, ainda és, sabes que esse ano teve duas paragens mais ou menos por causa da pandemia, houve 3 fases, ou o que é que foi, da pandemia, então muitas vezes os campeonatos pararam e principalmente esse ano foi um ano difícil porque os clubes tiveram menos receita, tiveram pavilhões fechados e logo aí os clubes ficaram a perder e a quase arder financeiramente. Então, logo aí já o ano começou bastante difícil. Depois, essa foi a minha terceira época aqui, se não me engano. Então, pronto, era o terceiro ano em que estava com aquele treinador e aquele treinador realmente foi, acho que meteu toda a gente maluca. Ele não nos deixava ter comunicação com a direção do clube. Basicamente, ele dizia: tem tudo que passar por mim, não sei o quê, eu resolvo, tal, tal. Só que via-se, no final do dia, víamos as coisas e nada ficava resolvido. A logística estava toda mal, portanto, aquilo começou a impactar bastante o nosso jogo como equipa. Então, nós passámos de uma equipa que tinha um bom plantel para uma equipa que foi promessa. disputar. Exato, que foi para disputar a manutenção. Então, nesse ano foi, lá está, estava tudo cansado de Covid, o campeonato mudou a regra assim de repente porque os campeonatos tiveram que se adaptar. Então, aquilo que se verificou no playoff e nos playoffs e nos playdowns do ano anterior, este ano tinha sido diferente. Então, pronto, nós vimos numa situação em que fomos jogar os playdowns e praticamente as equipas do playdown, nós ganhávamos as equipas boas e as equipas mais fracas nós perdíamos. Então aí, logo no confronto direto, nós ficámos a perder e ficámos, na antepenúltima jornada, tivemos mesmo a porta aberta da descida. Então eu nesse ano só pensava, ok, tem que estar bem, e foi no ano em que também mudámos de treinador na seleção, portanto foi um ano super duro. Eu ia para o treino simplesmente a pensar, ok, vou fazer a minha rotina, vou treinar, mas ia para o treino muito chateada, muito infeliz, muito tudo, e só pensava depois, ok, tenho que fazer as minhas 20 defesas,
e depois faço este meu trabalho e tenho que estar bem para jogar na seleção. Era só nisto que eu pensava. Porque se não fosse essa a minha motivação, realmente não tinha conseguido. E foi mesmo muito difícil, porque entretanto esse treinador foi embora a meio da época, quem assumiu foi o adjunto. Então, opá, foi mesmo estar mesmo assim com a corda ao pescoço a tentar nadar e mais ninguém nadar, então foi complicado. Eu acho que é isso que as pessoas não se apercebem na nossa realidade, a quantidade de vezes que nós chegamos a casa destruídas, tipo, Sim, nem seja por ser a chorar, é por chegar a casa e estar mesmo destruída. Eu acho que isso a mim acontece uma vez por mês no mínimo, tipo, chegar a casa e pensar o que é que se está a passar aqui, o que é que eu estou a fazer. Eu acho que neste mundo é muito, muito, muito comum de termos sim, um sim, sim. dia simplesmente pensar o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Exato, e às vezes até questionas um pouco o teu valor. E isso, olha, isso aconteceu-me o ano passado, quando eu tencionava mudar de clube porque tinha outras aspirações. Infelizmente isso não aconteceu. Então aí foi mesmo tipo, epá, ninguém. Mas será que eu sou boa? Será que eu acho que tenho valor? Então estares a questionar isso fez-me recuar bastante em termos de confiança e realmente isso começou a impactar o meu jogo. Ia para os jogos e tu sabes quando parece que não estás a ver a ferreira que tu és a jogar. Pronto, era eu. Parecia que tinha perdido um pouco a minha identidade porque, por um lado, eu sabia que eu tinha que jogar bem, porque lá está, o ano passado tive uma lesão bastante demorada e foi numa altura em que normalmente as pessoas começam a assinar jogadoras e as jogadoras já começam a saber o seu As futuro e eu não sabia transferências. ainda. Exato, eu não sabia ainda porque lá está, aquilo que na minha cabeça se passava era eu tenho que jogar bem agora porque as pessoas, nem que seja neste último mês, têm que ver que eu estou bem. E realmente não consegui fazer essa gestão emocional e mais ou menos de março até ao fim da época foi uma época em que a minha mente estava em branco porque pensava em muita coisa, mas depois chegava ao treino e não pensava em nada, então aquilo começou a impactar bastante a minha performance e a minha rotina normal, porque evidentemente começas a questionar se de facto estás a fazer bem as coisas e o teu valor. E pronto, foi bastante duro lidar com isso. A saúde E, mental é tão importante neste meio que é a capacidade, é muito um jogo mental. Isto não é só um jogo de uhum, handball, é muito jogo mental. sim, E tem que ser mais normal para as pessoas falarem sobre isso, e eu acho que é por isso também nós estamos a fazer este projeto, é tornar normal falar destes momentos difíceis e destas barreiras que temos no nosso dia a dia para que outros não se sintam tão sozinhos e tão uhum. assoberbados com tudo, não é? Hoje em dia, que tipo de jogador é que tu és quando fazes um bom jogo ou quando fazes um mau jogo? Será que quando fazes um mau jogo e a tua equipa ganha, és uma jogadora que fica bem ou que fica satisfeita ou ficas sempre a remoer sobre o assunto? Eu sou muito na minha cabeça e é difícil para mim, mesmo que a minha equipa ganhe. Isso aconteceu no fim de semana passado. Nós tivemos a nossa primeira vitória, e eu não joguei muito bem. E no momento da vitória fiquei, opá, estava com a equipa, estava incrível, aquela energia, aquela adrenalina é incrível, mas logo a seguir tenho aquele remoer na cabeça e não consigo dormir sem ver o jogo e fico a remoer e a pensar como é que podia ter feito, é que podia ter feito melhor. Portanto, acho que sou muito essa jogadora que não consigo estar 100% feliz. Se a minha equipa ganha, eu faço um mau jogo. Eu sou sempre. Eu lembro muito mais facilmente das coisas más que faço do que das boas. É uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar. É que eu consigo dizer no final do jogo quantos remates falhei, quantos passos falhei, quantas más decisões tive, e, e se calhar dizem: olha, marcaste 7 golos. Eu, 7? Não marquei 7. Acho que marquei tipo 4 ou 5, ou uma coisa assim. E depois, quando vou a ver, houve mais coisas boas do que más, se calhar, mas sim, fico sempre a remoer muito mais nessas coisas más e se eu jogar bem e a minha equipa tiver perdido, dói-me, é uma dor diferente, é tipo, não foi suficiente.
devias ter feito mais, sabes? É que nunca é. Acho que isso também é, por um lado, é o que faz de mim o que eu sou, não é? Que me puxa para a frente, por outro lado, também é a minha grande. O meu maior inimigo, não é? A minha cabeça ser sempre, ver sempre o negativo e haver sempre crítica é o que me leva para a frente, mas também é o que me puxa para baixo, às vezes, quando não tenho a força suficiente para ter autoconfiança. Sim, olha, eu também sofro um pouco desse problema. Exato. Aliás, muitas vezes, sei lá, faço um jogo, ou até pode ser um jogo bom, sei lá, faço para aí umas 14 defesas e ganhamos o jogo. Na segunda-feira, chego ao treino e a minha treinadora, fizeste um bom jogo. E eu, mais ou menos, podia ter feito mais ali 4 ou 5 defesas. E ela diz-me sempre, nunca estás satisfeita. Yeah. E eu também sinto um pouco isso, mas acho que tu levas um pouco mais ao extremo. Do género, o último jogo que fiz, que foi antes da seleção, já foi há algum tempo, fiz uma primeira parte incrível. Depois, na segunda parte, aconteceu alguma coisa que eu não percebi o que é que aconteceu e eu não consegui estar tão bem. Então, eu fui dormir e nem consegui dormir bem. Nós ganhamos o jogo, mas nem consegui dormir bem. Acordei imensas vezes a pensar naquilo. Durante o sono, eu estava a pensar naquilo. Acho que nunca me tinha acontecido de uma forma tão intensa, pensar naquilo e dormir tão mal e dentro do sono. Mas eu acho que ultimamente tenho lidado mal com o facto de não conseguir ou não estar ao meu melhor nível. Quando a equipa perde e eu jogo bem, consigo estar um pouco mais descansada, porque consigo ver ali as partes boas, mas quando temos sucesso, não consigo agarrar-me tanto a essas partes boas. Yeah. Não sentes que tem que ser mais normal para uma mulher poder dizer que é boa e que fez uma coisa bem e que teve bem na primeira parte ou que teve não sei o quê? Não sentes que ainda há um peso de teres que ser humilde ou teres que acaba por ser aquela falsa modéstia, sabes? De que não podes dizer que tiveste um bom jogo. Tens que esperar que as pessoas te digam e sim depois podes confirmar ou não. Eu sinto muito isto, sinto que sempre que digo, opá, não estive bem, tenho sempre aquela cena, ai, calma também, isso não é, não sentes? Sim e não. Às vezes até sinto que quando eu acho que não jogo assim tão bem, as pessoas vêm dizer: fizeste um bom jogo, e eu fico: "Não, estas pessoas estão-se a passar, Yeah. não viram o mesmo jogo que eu". Mas acho que sinto isso em termos gerais, quando tu queres dizer: "Olha, sei lá, olha, estou a jogar bastante bem, estou a defender super bem", ou dizes mesmo: "Olha, eu sou boa jogadora", porque de facto és, as pessoas não são muito Yeah, receptivas, ficam: "Epá, ela está-se a achar um bocado, se yeah. calhar ela não é assim tão boa". Mas E achas acho que que é as pessoas, diferente de homem para mulher? eu acho que sim, porque lá está, nós historicamente não somos, nunca fomos nunca fomos feitas para nos assumirmos, não é? Portanto, uma mulher chegar aqui e dizer: "Não, eu sou boa, eu consigo chegar a isto e consigo alcançar não sei quantas coisas", acho que é muito diferente do que se for um homem. Um homem, hoje em dia, sei lá, olhas para o Ronaldo: "Eu sou o melhor", e toda a gente diz: claro, como é que ele não vai dizer que é o Boring, melhor?" special one. Exato. Yeah. Exato. Como é que ele não vai dizer que é o melhor se isto? Mas porque é que uma mulher não pode fazer igual? Sei lá, a É Marta do futebol, já isso. que estamos a falar do mesmo desporto. Ela não pode chegar, tu nunca ouves dizer assim com a certeza toda: eu sou o melhor do mundo, não sei o quê", enquanto que já ganhou para aí 7 bolas de ouro, se não me engano. E realmente nós mulheres, eu acho que temos mais tendência a não dar tanta, a não fazer, lá está, a passar essa imagem, porque se calhar vamos ser julgadas mesmo, não é um medo, acho que Yeah. vamos mesmo ser julgadas. E acho que isso também pode ter a ver com a nacionalidade, aquilo que falámos há pouco, que é de, ok, ela é portuguesa, por exemplo, olha, no meu segundo ano aqui, que foi nesse ano em que tivemos umas jogadoras assim boas, foi no nosso primeiro ano da segunda divisão, aliás, tivemos uma reunião, ele perguntou individualmente a cada uma qual é que era o objetivo. E toda a gente disse: eu gostava de É continuar a jogar neste isso. campeonato, não sei o quê. E eu não, eu disse: não, eu quero ser a melhor. E quando tu dizes eu quero ser a melhor, as Mas pessoas, aquele choque, toda a gente, exato, ficam a pensar: está bem, queres ser a olha melhor. Mas esta. Yeah. sim, desvalorizam imenso, enquanto que se Exato. calhar eu quero mesmo ser a melhor. E as pessoas parece que não te ouvem quando tu tens um objetivo grande. Yeah. Eu sinto o mesmo quando eu digo que quero jogar a Liga dos Campeões. E tenho um objetivo e tenho, tipo, tempo, não é? Isso é uma coisa que me assusta muito. E ultimamente ainda por cima esta lesão veio num período chato
em que eu vou fazer 28 anos agora em dezembro. Portanto, eu estou a ficar velha. E isto no mundo do handball pesa, porque nós não temos muito tempo, não é? E pensar que eu quero chegar à Liga dos Campeões e jogar Liga dos Campeões, não é tipo fazer uma fase e sair, um jogo e sair, faz-me muito pensar nesta questão do tempo e como é que vai ser e quando é que vai ser e que passos é que eu tenho que dar e eu sou muito objetiva nesse sentido, gosto de ter um plano com possibilidade, com passos e com, ok, se isto não der faço isto, se não der faço aquilo e muita gente leva isso como tipo quase uma ofensa, tipo, então mas porque é que pensas tão grande, então achas Sim, mais ou achas, não consigo entender, acho que toda a gente devia ter esses objetivos e que nas mulheres ainda é visto muito como não o podes dizer, tu até o podes yeah, sentir, até podes achar que és boa jogadora e que podes chegar a esses objetivos, mas não o podes dizer, faz muita impressão, não consigo entender. claro, é como se pá, não fosse normal. Mas é estúpido, porque tu imagina, vais numa entrevista e perguntam-te qual é que é o teu objetivo. As pessoas esperam que tu respondas o quê? Olha, marcar 5 gols por Yeah. jogo. Jogar Isso aqui é na uma coisa Liga que de já Jogo, fazes. yeah. Claro, agora, não sei, acho que hoje em dia a sociedade não está preparada para ouvir mesmo, até mesmo, opa, acho que também um homem, imagina, vem aqui um puto de 15 anos que diz que quer ser um engenheiro da NASA, toda a gente vai ser engenheiro da NASA, Logo e se este. calhar o meu vai ser, Yeah. percebes? Não tem que estar relacionado com desporto, mas lá está, acho que a sociedade hoje em dia não está preparada para ouvir as pessoas a sonhar grande e a alcançar grandes coisas, Yeah. e depois é isto que eu penso. Se estes grandes atletas que nós vemos hoje em dia, na altura disseram isto, e se eu o digo, porque é que eu também não posso chegar? Que és Eles, se calhar, há diferente? uns anos Yeah. atrás, exato, eles, se calhar, há uns anos atrás não tinham as possibilidades que hoje em dia nós temos, porque o mundo está a evoluir, e eles conseguiram, porque é que nós não havemos de conseguir? Yeah. Qual é que achas que é assim o teu maior sonho, Maior sonho. maior objetivo? Assim, o objetivo mais alto? Opa, eu acho que nós sendo atletas, para mim, no meu ponto de vista, acho que jogar Jogos Olímpicos, mas isso acho que é mesmo um passo, opa, algo muito, muito duro de conquistar. Mas pronto, se não fosse isso, eu gostava de ir com a seleção a um grande campeonato e conseguir uma boa prestação, sabes? E, Não só participar, mas estar lá e mostrar as tugas que conseguem. exatamente. Yeah, também não. Acho que é mais isso. Os meus objetivos são mais relacionados com a seleção porque eu acho que, pronto, também deves sentir isso, que é quando jogas com a seleção é um sentimento diferente. Eu quando estou na seleção, sei lá, se estiver no clube e não jogar, fico um Uhum. bocado. Se a minha parceira não fizer assim um bom jogo, fica um bocado para poder ter entrado e tal. Na seleção, não. Se eu não jogar e o jogo for bom e tal, pá, eu estou ali contente a puxar e estou dentro da dinâmica. Yeah, Claro que eu gostava de jogar, mas pá, a equipa primeiro, depois eu. yeah. Claro que no clube selecionam para Seleção é ter é diferente. diferente, tu sabes. Yeah, para mim fez muita diferença, sabes que eu estou agora a voltar do meu cruzado e tem sido difícil a parte mental de voltar. Fisicamente o meu joelho está incrível, fiz um trabalho muito focado, muito objetivo, como base científica, fizemos um bom trabalho na recuperação do meu joelho, em termos de fisioterapia e reabilitação. A parte mental, deixei um bocado para trás, a achar que pronto, está tudo bem, ainda por cima fui para casa, fui para Portugal, estive na praia, estive no sol, estive no mar, tive tudo a restabelecer energias e achei que ia estar impecável, não é, quando voltasse. Mas a verdade é que opá, tenho um papel diferente na equipa, mais responsabilidades e eu não sou boa a não ter controle sobre as coisas e sobre o meu corpo e voltar a jogar e não controlar 100% o que é que eu consigo fazer, porque ainda sinto um bocadinho a dissociação entre a minha cabeça e o meu corpo, tipo, o handball é muito reação, é muito instinto, tu não consegues pensar no que é que vais fazer, tens que reagir no momento, e a verdade é que eu tive um ano sem jogar handball, então estas rotinas ainda não estão a 100% como estavam antes, e faz parte, mas isso está-me a custar, e foi mesmo engraçado de ver a diferença de treinar no clube e treinar na seleção, quando tivemos o último estágio, veio num período muito bom para mim, porque tínhamos tido 2 derrotas e um empate no clube e eu não estava a assumir tanto como queria e a conseguir ajudar tanto como queria, e ir à seleção foi tipo uma lufada de ar fresco, foi aquele voltar a lembrar-me, ok, eu adoro isto, eu quero mesmo Uhum. fazer isto e isto é divertido, tipo, faz-me feliz, portanto não há razão para eu estar a estressar tanto e fazer isto
um fim do mundo. Sim, acho que também deves confiar um pouco no teu corpo e ouvir para um lado e para o outro o que é que ele te diz. Lá está, tu sentes o teu joelho super estável, super forte e acho que deves apostar nisso, porque às vezes, quando vimos uma lesão dessas, pensamos, opá, se calhar não vou ali ao contacto porque não estou preparada e no fundo estás. E é começar aos poucos e poucos a entrar voltar a entrar nessas rotinas que depois, quando começas a ir lá e começas a levar contacto e vês, ok, estou bem, Yeah. começas a ganhar mais e mais e opá, Tu depois é sempre sentiste assim. isso na tua recuperação do cruzado? Sentiste a parte mental foi difícil ou... Não, por acaso não, porque lá está, eu fiz ruptura do cruzado, foi em 2015, já passaram 7 anos. Parece que não, mas já sou uma velhinha. Mas não porquê? Porque não era um assunto tão falado. Hoje em dia acho que temos demasiada informação. Não é Não, mas demasiado, acho que é não, boa. não quero dizer nesse sentido, eu quero dizer no sentido de sentires que o teu corpo não é teu e sentires que a ligação cabeça-corpo ainda está atrasada, esse sentimento de não estou totalmente em controle das minhas decisões e das minhas ações. Eu Sentiste? acho que não. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que não, porque na altura acho que não tinha maturidade suficiente para compreender o que é que o Ah, corpo ok. diz e o que é que a mente diz. Yeah, Eu yeah. fiz esta lesão, tinha acabado de fazer 18 anos, estava na faculdade, então, Vai coisas já uh, acontecer. exato, muita coisa a acontecer, primeiro ano de curso, queria estar em todo o lado, mas não conseguia. Claro que depois foi bastante difícil estar a ver as minhas colegas a treinar e eu não poder. Ainda por cima Uhum. não tive uma recuperação assim tão fácil. Portanto, essa parte foi mais complicada, mas nunca senti essa dissociação, mas eu acho que tem a ver com isso, com não ter a Yeah. maturidade suficiente para conseguir ouvir certos sinais. E Também hoje em acho que dia, se calhar, desculpa, também acho que se calhar é o facto de seres guarda-redes, porque eu sinto como jogadora de campo que as variabilidades são tantas, é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e quando eu foco em todos os aspectos, tipo como é que a defesa reagiu, se o bloco veio, se o pivô mexeu, se o central está ali, se o ponta está ali, não sei o que, não sei o que mais, que depois é tanta informação que eu não reajo tão rápido e tão bem como eu gostaria. sim. Enquanto que contigo, se calhar, as variabilidades são menores, são tipo como é que o bloco reagiu, de onde é que vem o remate, como é que ela se mexeu, e ali um bocado Hum. por aí, não é? Se calhar Olha, é. mas eu posso dizer uma coisa, que é esta lesão tipo, travou-me muito num determinado movimento. Portanto, como é que eu me lesionei? Estava a fazer uma queda e o meu joelho, pronto, a minha perna ficou em 90 graus, ficou esquisita. Normalmente a perna recua, a perna estica, percebes? Nunca fica Meio, meio. quadrada. Yeah. Exato, e foi isso que me aconteceu. E então, a partir mais ou menos desse momento, não conseguia fazer quedas, percebes? Então, pronto, fiquei ali com o jogo um bocado limitado e tive que me adaptar de outras Yeah. formas porque não estava a conseguir, pá, não me estava a sair porque lá está, cabeça, lá está. Yeah. E hoje em dia, se eu te disser se me sai assim tão natural, não me sai. Percebes? Sei que em jogo aquilo sai na boa, mas se tiver que pensar em fazer, não sai. E Yeah. pronto, lá está, tem a ver com isso. Só que, claro que acho que tudo deixa um pouco de sequelas. Agora, tens é que saber ter a coragem, tens de conseguir ter a coragem de passar por isso mesmo assim, de tentar chegar lá e ver se és capaz. E mesmo embora eu não tenha contacto como tu tens, acho que pronto, tive que me adaptar a uma forma, ou tive que tentar contornar o problema, porque realmente não é quedas Yeah. em guarda-redes, acho que é uma coisa que é super importante. E pronto, eu tive que repensar bastante a minha maneira de jogar também por causa disso. Eu queria te perguntar, ainda em relação ali ao sonho, se tens alguma equipa ou clube de sonho, tipo assim, uma equipa, um conjunto de jogadores com quem adoravas jogar lado a lado, ou um clube que gostasses muito de fazer parte? Olha, agora que vim para a França, o clube que eu gostava de jogar era o Brest, porque, É. oh, sim, porque é um clube que, pronto, lá está, hoje em dia faz parte, está sempre na Final Four, não é? É um dos maiores clubes da Europa. Lá eles têm imenso, o pavilhão é lindíssimo, o público é um público que ajuda bastante as jogadoras e parece-me que é um clube que valoriza na mesma as jogadoras francesas, porque é um clube francês, mas tem também jogadoras estrangeiras. Portanto, eu acho que aquilo ali é um equilíbrio bom para aquilo que eu gostava de fazer. Claro que se eu falar de sonho, gostava de jogar no Győr, claro, mas quem é que nunca gostaria de jogar no Győr? Mas era um clube que realmente eu me via lá e via-me. Ainda por cima dizem que aquilo lá é muito lindo. Nunca fui lá porque aquilo é bastante longe daqui, Brest? mas tem mar ao lado, sim, tem mar ao lado.
Fica lá em Olha, cima. vamos Já viste? juntas. Vamos lá juntas jogar. Imagina. Vamos oferecer. Vamos abrir a porta. Olha, desculpe, 2 por 1. Faz favor. E então, e tu? O que é que tu Opa, tens para aí? mim, eu às vezes até brinco que era. Eu nem precisava que me dessem um contrato no Guior. Só me No queria guiar? sentar naqueles bancos. Estás a ver aqueles bancos que eles têm da Aqueles Audi? bancos de carro. Opa, eu sonho com aqueles bancos. Não. Eu acho que se tivesse que ter assim uma imagem de motivação, acho que tinha tipo os bancos do Guior. No fundo, no meu balneário, no meu lugar no balneário, os bancos do Guior. Não, para mim o Guior é aquele exemplo máximo de profissionalismo e foco no Exigência. objetivo, exigência, é aquele topo do topo da exigência, é aquele clube que trabalha para vencer a Liga dos Campeões todos os anos, todos os campeonatos húngaros, tipo, não há outra solução, é ponto final. Sim, Claro sim. que as vagas são muito limitadas, mas adorava, adorava. Sim, mas olha, eu em relação a essa questão do Guior é aquilo que eu penso. Eu acho que eu nunca vou chegar lá, não por falta de qualidade, mas porque lá está, o Guior nas balizas é só dinamarquesas, norueguesas, Umas húngaras, ponto. francesas, Bem? umas francesas, Francesas. Sim, então eu penso, ok, nem há espanholas, nem há não sei o quê. Pá, só se acontecer como a Duda Amorim quando ela foi para o Guior, fez um grande jogo contra o Guior, mas para isso é preciso lá estar, jogar a Liga dos Campeões. Fez um grande jogo contra o Guior, eles gostaram dela e chamaram-na. E se tu fores a ver, não houve assim muitas brasileiras ir para o Guior, ela é das poucas. E lá está, acho que é mesmo um patamar quase inacessível. Claro que acho que nada é impossível, mas lá está, estamos aqui a voltar outra vez a tocar neste ponto da nacionalidade e do peso que isto tem yeah, para entrarem numa equipa, principalmente num grande clube como esse. sem dúvida. Pode ser que sim, vamos ver. Então, e agora se tiveres que escolher a melhor amizade que o handball te trouxe? Estamos a falar em termos gerais, formação e tudo. Pessoas, já, no teu handball. Se não fosse o handball, não tinhas conhecido esta pessoa e não. Opa, se eu só puder escolher uma, vou escolher uma no clube e uma na seleção. Pode ser? Sim, Pôr na seleção, pronto, isso é muito fácil. Carol Silva. yeah. Acho que a primeira vez que nós nos conhecemos, já não me lembro, nós estávamos a escolher quispos, na altura, pronto, na seleção nós tínhamos, pronto, a roupa era toda misturada, não sei o quê, então a malta ia lá tirar os seus tamanhos, e eu tirei um quispo e era para aí o L ou o XL, e eram aqueles quispos da Macron gigantes, que parece aquele, Sacos de pá, lixo. não sei, aquele é gigante. E então eu disse: opá, isto é muito grande. Eu joguei assim, aquilo calha mesmo assim na cara. Eu olho para ela e digo: desculpa, mas ela começa-se a rir. Mas pedi desculpa. E olha, esquece, olhámos uma para a outra, partimos a rir. Então, Perfeito. a partir desse momento, sempre foi uma amizade pá, muito boa, que nós sempre nos demos bem. E se estiver a falar de clubes, até posso falar de uma rapariga que conheci aqui, que ela tem. O pai dela é português e ela chama-se Maiva. E então foi uma rapariga que nós logo do início conectámos, não é? E pronto, entretanto ela deixou de jogar porque decidiu ser mãe novamente, ela tem 2 filhos e sempre nos demos super bem. Eu tentava-lhe sempre ensinar mais português porque o pai não. Eles falavam sempre em francês, ela sabia algumas coisas e sempre foi assim muito engraçado. E uma pessoa com quem era mais velha que eu, então era uma pessoa com quem conseguia falar de temas assim mais profundos sem ter. Yeah. Sem ser estranho, sabes? Yeah, acho que precisamos sempre disso, não é? De uma Uhum. pessoa com quem possas falar que não julgue e que tu possas falar a 100% do handball. Acho que isso falta muito. Exato. Então, e tu? Teu coração de pedra. Coração de pedra. Olha, quem não me conhece vai achar que é verdade. Eu sou dura, mas mole por dentro. Muito molezinha por dentro. Já Ainda não devias cheguei lá saber. dentro, então. Oh, até parece. Qual? Mas acho que sou alguém que tem ultrapassado todas as barreiras de tempo e espaço e que quando bom me trouxe foi a Inês Branco, de Aveiro, do Alavário. É uma daquelas amizades que também foi assim, logo desde o início. Ela é mais velha que eu e ia jogar à equipa das mais velhas e ela ah, levou-me no braço, sabes? Levou-me na mão, aquela foi quase uma irmã mais velha que até hoje se mantém, é daquelas amizades que não é preciso estar a falar todos os dias para saber que está Hum, lá e que são incríveis. Mas é isso, uhum. o handball traz-nos muitas,
muitas amizades, até é difícil de escolher, não é? Mas o handball trouxe-me muito já. Se eu pensar bem, o handball, E sem na o handball seleção, é já diferente. agora? Seleção. Acho que na seleção a minha amizade com a Isa evoluiu muito porque tivemos também no Halle Neustadt juntas e é a pessoa com quem eu já tive todos os momentos, todos os altos, todos os baixos, portanto se calhar é a pessoa que está assim mais perto, sim. Mas tenho grandes Uhum. amizades na seleção, incluindo tu, quando não me chateias, Claro. ficamos. Eu acho É, engraçado que as pessoas acham as que pessoas acham nós, que nós estamos chateadas. nós só Não, gostamos de discutir pontos diferentes. Acho que é isso que é não, e fixe. gostamos de ir lá mesmo no ponto. Mas acho que é fixe poder ter uma pessoa com quem tu podes Uhum. dizer os pontos altos, os pontos baixos, discutir um ponto de vista ser diferente do outro. Isso é outra coisa que eu acho que nas mulheres não existe tanto. O confronto tem que ser sempre um problema. Acho que um confronto pode ser bom. Só aprendes com. Exato, eu adoro discutir. Adoro discutir e adoro ideias assim. Não estou a falar de discutir de sair de Porrada. casa ou de fechar a porta na cara, não. Não, não, É não. discutir mesmo, ter Sim, duas palavras. ideias. Exato, duas ideias completamente diferentes e pessoas ali mesmo a defender a sua ideia, mas que depois compreendem-se. Acho Yeah, que até isso é podes, super não, até podes fixe. acabar por não pensar da mesma maneira que a outra pessoa, mas no fundo dizes, ok, percebo o teu lado, não é aquilo que eu quero para mim, mas compreendo. Uhum. Acho que isso é o mais fixe. Gostava só de perguntar, qual é o teu passo a passo de um dia de jogo? O que é que tu precisas para ter um bom dia de jogo? Tipo, para teres um grande jogo? Olha, já sei. Eu acho que isso é um bocadinho relativo, mas aquilo que eu faço é, eu acordo, normalmente penso, ok, dia de jogo, posso acordar tipo 9 da manhã, não gosto de acordar mais tarde que isso. 9 da manhã e o que acontece é sempre acordo no dia do jogo 7h30 antes das 8. E eu penso, logo hoje que podia dormir mais um bocadinho, não durmo. Mas pronto, acordo, normalmente tomo um pequeno almoço, mas prefiro ficar 1h30 antes de comer, porque eu normalmente quando acordo nunca tenho fome. Tomo um pequeno almoço e depois disso vou dar uma volta, muitas vezes levo o livro e sento-me num banco de jardim ou então até tomo um café e leio o livro no sítio, depois venho para casa, faço o almoço. Normalmente, antes, quando eu comia carne, comia sempre frango com massa e sopa e tal, não comia muitos legumes no dia do jogo, porque ter legumes no estômago no dia do jogo pode criar efeitos adversos. Depois disso, tento fazer uma pequena cesta de mais ou menos 1 hora e meia, não mais. Depois disso acordo, faço o saco tranquilamente, ponho uma música, vou para o pavilhão. Lá, antigamente nós íamos muito cedo para o pavilhão, eram 3 horas antes. Graças a Deus Três? consegui negociar com a minha treinadora e então passámos para 2. Mesmo Sim, porque duas, nós. Tu fazes quantas? 1h45. Ah, E mesmo também 2. e estamos a tentar reduzir para 1h30. Nós aquecemos Ah, em 30 minutos. a sério? Nosso aquecimento só começa a 30 minutos. E Ok. eu sou capitã este ano e eu ainda falo, tipo, fazemos o círculo no meio, ainda falo, e só depois já começamos a aquecer, ou seja, nós demoramos para aí 25 minutos a aquecer. Credo, tão rápido. Então nós só fazemos passe 2 a 2, aquecimento de redes, posto, 2 contra-ataques. Mas Não espera, fazemos não aquece nada. individualmente? Aquecimento individual, passe 2 a 2, aquecimento de redes, posto, 2 rondas de posto, 2 de contra-ataque e tal. Ai meu Deus, eu preciso muito de tempo para aquecer. Sério. Eu Hum. gosto assim. Eu gosto de. Ai, desculpa, acaba a tua cena. Vai, já estava aqui Ok. a dizer da minha. Onde é que eu andava? Que chegas ao próximo. 3 horas. Ok, consegui negociar. Então agora é só 2 e lá, chegamos lá, devemos estar a dar o jogo, se tiver a dar um jogo antes do nosso, normalmente a nossa equipa B, vemos um bocadinho, senão vamos logo dar uma volta para, pronto, abanar um bocado as pernas. Depois voltamos e pronto, é hora de vestir, tal, visto-me normal, não tenho qualquer coisa de meter Não tens a meia referências, direita, não tenho nada disso. mas de certeza que tens o top desportivo do jogo. Tenho, claro, tenho. E Aquele antigamente tem que jogava com ser a mesma certo. cueca. Era A sempre cueca top também. cueca. Ah, e meias, e meias. Meia também? Era também. Agora, pronto, estou um bocado mais flexível. Mas o top do jogo este ano tem sido diferente, mas já não estou tão fixo em relação a isso. Mas até o ano passado era mesmo
assim mesmo reto. Sério. E depois pronto, visto-me, não aqueço em 30 minutos, eu preciso de pá, aí 50 minutos para aquecer. Aliás, nós vamos para o campo 1 hora antes do jogo. Nós também, mas Portanto, pá, fazemos rolo, elásticos, mobilidades, não sei o quê, e depois vamos. Mas para o campo vamos 1 hora antes. Ok. Então, e tu? Conta-nos, tu sprintas no dia do jogo. 1 hora e 45, 30 minutos, está bom, fazes o jogo, está a Feito. andar. É. Mas, por acaso não sou eu, é a minha equipa, mas eu até gosto, assim, acho que é fixe. Eu não tenho grandes rotinas. Eu durmo mais porque eu não durmo sesta. Eu, se puder dormir até às 10, é ótimo. Se conseguir dormir até às 10, está top. Depois não vou dormir a sesta. Mas eu como carne e sou filha de talhante, portanto gosto de ter sempre um bom bife. Também se não comes carne com filha de talhante, meu Deus. Era expulsa de casa. Acho que era maior desilusão do que aquela menina que não usava rosa. Quase. Então o meu pai manda-me bifes. Eu trago bifes embaladinhos na mala para ter um bife no dia de jogo. Sempre que é jogo em casa com um bife do meu paizinho, com um grande arroz e grande salada. Mas não tem que ser, tipo, se tiver que cozinhar outra cena, se não tiver, também não sou nada de rotinas no geral. Não sou muito fixa em grandes rotinas. Se calhar isso é um problema. Tenho andado a tentar ter rotinas mais fixas para ter aquele sentimento de ok, hoje vai ser um bom jogo ou não. E pronto, vou sempre dar um passeio depois do almoço, também com o meu cãozinho, dar um passeio grandito. E gosto de conduzir para o jogo com música, assim para ficar assim mais animada. Depois, no pavilhão, temos que estar 1 hora e 45, vamos sempre dar uma caminhada antes, vamos vestir, o treinador está no pavilhão, no balneário 1 hora antes, dá aquela conversa, a tática de jogo e assim, e depois vamos para o pavilhão. A maior parte do pessoal fica sentado na conversa, outro pessoal está ali meio a jogar aos toques e assim. Eu gosto muito, eu acho que isso é a minha única rotina de dia de jogo, é acertar nos cantos da baliza, tipo, fazer o remate perfeito, a bater no poste e entrar, nos 4 cantos. Então, estou lá aos meus 10, 15 minutos a mandar remates à baliza, toda a gente acha que eu vou arrebentar o ombro ou assim. Mas é a minha cena, é aquele meu momento zen antes do jogo, gosto muito. E depois, agora é fixe porque tenho pessoal na minha equipa que gosta de jogar aos 4 metros, então vou jogar 4 metros antes do jogo. E quando chega ali à meia horita antes do jogo, fazemos o círculo, eu digo umas palavras para o jogo e começamos a aquecer. E tu não achas que quando tu começas a rematar como uma maluca antes de aquecermos, Mentira, eu aqueço. pronto, Eu aquecermos sinto. todas, Yeah. aquilo que muitas vezes nós estávamos a chegar ao campo e tu já estavas ali a mandar assim grandes bejadas para a baliza, pum, pum. Yeah. Nunca sentiste as pessoas, tipo o olhar das pessoas a pensar que isso podia ser alguma coisa de estranho, não é? Nunca te sentiste incomodada com isso? Ou simplesmente deixaste estar e fizeste na mesma a tua rotina? Yeah. Até tive uma treinadora aqui na Alemanha que me obrigou a deixar de rematar a baliza. Tipo, podia jogar 4 metros e acima, não podia estar a rematar a baliza. Mas Porque porquê? podia parecer arrogante para as pessoas que vinham ver o jogo, para os espectadores. Fazia-me parecer arrogante estar a rematar sozinha. Mas olha, e se continuasse a fazer, o que é que ela te fazia? Sei lá, eu só não queria ter esse drama. Pois. Então, percebo esse lado, mas custa muito mais estar sentada sem fazer nada a ver o jogo, a ver, tipo, à espera do tempo para aquecer. E dá-me tanta felicidade estar ali a fazer remates e a estar ali só no meu momento, que depois estou também a dançar e mando a bola ao ar e vou, não sei o quê, estou ali mesmo relaxada, é aquele meu momento de relaxar. E para mim é uma coisa tão normal que eu não percebo porque é que alguém haveria de achar estranho. Tipo, faço o mesmo nos treinos, faço o mesmo sempre que temos uma pausa no treino que é demasiado longa, eu vou rematar. Sempre que no final dos treinos faço os meus 10 remates seguidos, faço sempre mais remates porque quero acertar a minha mira, sabes? Aquela cena de poder fechar os olhos e saber que a bola vai lá ter. Se Sim. eu não o fizer, não vai acontecer. Tipo, isso é uma daquelas coisas que é de repetição e é de insistência. Sim, no fundo estavas a dizer há bocado que não tens rotinas, mas pronto, isso é Isso é a uma minha coisa que tu única. tens. Pronto, é uma coisa que tens estabelecida para ti, que é isso que tu precisas para saberes que estás pronta para o jogo. E não achas hoje em dia que
as pessoas acham estranhas, os atletas têm rotinas bizarras, tipo, olha o Nadal, tem que ter as garrafinhas alinhadas, exato, as garrafas ao lado do seu banco têm que estar alinhadas, têm que fazer a rotina toda do serviço, e acho que as pessoas, as pessoas principalmente que não são do desporto, não conseguem compreender como aquelas rotinas são importantes para aquele atleta. Sem dúvida. Eu sou uma pessoa muito curiosa e normalmente gosto de perguntar muito o porquê das coisas. Se calhar muita gente também já se perguntou o nome deste podcast e nós decidimos chamar Alfa porque realmente acho que tanto eu como a Ferreira somos duas pessoas que gostam mesmo de ir até aos seus limites e mesmo quando as coisas não correm bem, desafiar-se e tentar dar a volta por cima. E tanto que por acaso, por obra do destino, tanto eu e ela este ano somos capitães nas nossas equipas e por isso queria terminar este podcast apenas a perguntar-te porque é o handball, porque é que ainda continuas e porque é que, mesmo depois de tudo aquilo que tu passaste, porque é que ainda continuas cá e o que é que te faz gostar desta modalidade? Bem, isso é a pergunta que eu me faço algumas vezes nos momentos difíceis e que tento que seja a minha motivação constante, que é lembrar-me que o handball me faz feliz, que aquele momento da vitória, aquela celebração em equipa, aquele gol final, ter um objetivo e alcançá-lo, nós podemos fazer isso todos os fins de semana, todas as semanas, percebes? E é essa satisfação que eu procuro e o handball dá-me essa sensação e essa liberdade ao mesmo tempo de poder estar aquela hora de jogo simplesmente livre e parar um bocadinho a minha cabeça e conseguir simplesmente ser eu. Acho que é por isso. E tu? Olha, eu principalmente sinto isso, sinto-me assim mesmo feliz quando faço um bom jogo, sabes? Eu às vezes venho para casa e já cheguei a casa, estou a preparar o jantar e estou sempre a sorrir. Quando faço um grande jogo, a sensação que eu tenho é que, opa, sou mesmo feliz a fazer isto, divirto-me mesmo a jogar, tanto que muitas vezes estou a jogar e estamos numa fase crítica do jogo e eu estou a olhar para o banco e estou a rir com elas porque realmente estou mesmo ali a divertir-me. Há pessoas que realmente não conseguem passar um jogo todo sem sequer mostrar qualquer sorriso ou qualquer tipo de emoção positiva, estão ali cerradas e tal. E eu não, eu sou uma pessoa que realmente estou ali mesmo para o espetáculo. Gosto muito de comunicar com toda a gente, com a bancada, com as minhas colegas de banco, com as minhas colegas de equipa. E, portanto, principalmente ser guarda-redes para mim é permitir-me estar a ver tudo cá de fora e mesmo assim fazer parte do jogo. E acho que é isso que eu gosto de fazer, é ser protagonista de um jogo que eu gosto tanto e que principalmente posso ter bastante protagonismo porque lá está, o ser guarda-redes neste desporto é realmente algo muito importante e decisivo e pá, divirto-me bastante. Obrigada por esta conversa, Ferreira, gostei muito. Fiquem aí desse lado porque vamos ter muitas convidadas portuguesas e estrangeiras, sim, é verdade, neste podcast vamos falar várias línguas. Por isso vai não ser julguei o meu algo espanhol, só favor. vai ser bastante engraçado e estamos muito entusiasmadas por fazer parte deste projeto. E esperamos que as conversas sejam tão interessantes para vocês como têm sido para nós. Nós estamos a gostar muito de conhecer as histórias das nossas convidadas e de poder mostrar as várias culturas e os vários caminhos que existem para chegar ao handball profissional e com a realidade na sua mais pura verdade, que é aquilo que nós queremos passar, que não é só um mar de rosas, mas que vale muito a pena no final e é por isso que nós o fazemos. Portanto, sim, agora só para acrescentar um bocadinho ao que tu dizes, que principalmente eu sinto nos meus amigos que não são atletas, nem desportistas, nem nada, parece que é sempre tudo fácil e que, ok, ela vai jogar e está tudo bem, vai viajar. quem me E dera. na verdade as coisas nem são assim. As pessoas não têm noção do outro lado da moeda e é isso que nós queremos mostrar e ao mesmo tempo incentivar é que mais jogadoras e mais miúdas venham seguir o mundo do handball profissional porque vale muito a pena e é incrível. Portanto, até breve e tchau! Tchau, até à próxima!